Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Psicoaprender para mais um vídeo aula. E para hoje quero estar falando um pouco sobre a lei que ampara a criança e o adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e espero contribuir para mais uma instrução aos pais saberem dessas informações tão importantes para as crianças, tá certo? Então, o ECA, no seu Estatuto Primeiro, esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e adolescente. Este é o artigo 1º desta lei que vem amparando a criança. Então, diferentemente da doutrina da situação irregular, onde o adolescente era estigmatizado como um mero objeto de direitos, na doutrina da proteção integral, o adolescente ganha status de sujeito de direitos. A doutrina da proteção integral se caracteriza pela amplitude de sua proteção. Então, enquanto antes ela era apenas simplesmente estigmatizado como mero objeto, né? Agora, nesta lei, ela vem trazendo a sua doutrina que ampara, que protege a criança e passa a ser um sujeito de plenos direitos e de total proteção. Esta é a lei que está dando aí essas garantias. Então, a doutrina da proteção integral é regida por 3 princípios gerais e orientadores de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quais sejam? Primeiro, o princípio da prioridade absoluta. Em segundo lugar, o princípio do melhor interesse. E, em terceiro lugar, o princípio da municipalização. Veja bem, a primeira proteção que ele tem é o princípio da proteção, da prioridade absoluta. Então, a criança e o adolescente, ele tem prioridade absoluta, vamos dizer, de atendimento em qualquer lugar que essa criança chegue, ela tem prioridade de ser atendida, porque a lei garante isso. E, em segundo lugar, o princípio do melhor interesse. Então, tudo que é de melhor para a criança e adolescente, esta lei garante também o princípio da municipalização, tá certo? O artigo 2º do ECA nos diz o seguinte: considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. O parágrafo único vem dizendo o seguinte: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Agora, observe bem o artigo 2º, eu vou estar lendo novamente aqui, falando alguma coisa. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto, não é completo, incompleto, tá certo? E adolescente, a criança até 12 anos de idade incompleta e o adolescente até os 18 anos de idade. Aqui não está falando se é completo ou incompleto, tá certo? Até os 18 anos de idade. Expressos em lei, aplica-se excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, aonde o ECA está sendo aí aplicado, tá ok? O artigo 3º diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ela goza de todos os direitos. Então, todo direito da pessoa humana é garantido para a criança e para o adolescente. Não tem que estar implorando. A lei lhe garante isso. E quais são esses direitos que essa criança tem? Por exemplo, vamos ver aqui: sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei, por outros meios, todas as oportunidades, facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento que físico, mental, moral, espiritual
e social em condições de liberdade e dignidade. Espiritual, você só vai encontrar esta palavra apenas no ECA, na lei federal, você não vai encontrar na Constituição Federal, mas o ECA define isso. E olha só o que esta lei garante, o artigo 3º. Por exemplo, o desenvolvimento que físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, é uma pessoa digna de total direito, tá certo? E não pode lhe ser negado o direito que cabe à criança e ao adolescente, tá certo? Vamos ver aqui, o parágrafo único nos diz o seguinte: os direitos anunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou criança, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Essa lei é garantida. Esse direito é garantido pela lei número 13.257 de 2016. Então, observe bem o que o parágrafo único está dando para essa criança. Ela não pode ser discriminada, por exemplo, o seu nascimento, na situação familiar, não importa se é a família de uma pessoa pobre, pessoa rica, uma pessoa de condições financeiras bem reduzidas, não importa, a lei garante para todos isso. Por exemplo, idade, o sexo, a raça, a etnia, a cor, a religião ou crença. Isso não pode interferir, tá certo? Isso não tem que levar em conta, não. É ser atendido, é dar o direito que ali é cabível, lhe é inerente, então deve ser aplicado. É um direito que ela tem e não se deve medir a pessoa pelas condições social, religião e etc. Não pode, tá certo? Porque a lei lhe garante isto. O artigo 4º do ECA nos diz o seguinte: é dever da família, olha só, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar o quê? Absoluta prioridade e a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, vamos pontilhar aqui esse artigo 4º, que ele é muito importante para você, papai, você, mamãe, saber dessas informações aqui, tá certo? Talvez alguém possa tratar com desvalia com relação a isso aqui, mas não está certo, a lei lhe garante. Assegurar, então, é dever da família. A família tem o dever de assegurar para a criança, tá certo? A família, a comunidade, a sociedade em geral precisa garantir isto, tá certo? Assegurar com absoluta prioridade. A criança não tem que ficar em frente à fila, adolescente em frente à fila. Eles têm prioridade de atendimento. Tá, mas professor Gert, entre uma adolescente e uma pessoa de idade, a lei garante a criança e adolescente como prioridade de atendimento, tá certo? E a alimentação, a educação, eles têm todo o direito à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura. Aqui diferencia cultura, você vai envolver vários tipos de cultura, onde a criança desenvolve o seu raciocínio e aprendizagem também. A dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. Tá certo? Vamos ver aqui. Parágrafo único diz o seguinte: a garantia de prioridade compreende
A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Primazia, olha só, a garantia de que? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, se uma criança, um adolescente chega no hospital, chega no pronto-socorro, chega no posto de saúde, ele tem primazia de atendimento, porque isso lhe é facultado em direito, tá certo? Em quaisquer circunstâncias. A letra B diz precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A importância. A letra C diz preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, as políticas sociais públicas também devem estar voltadas com relação à proteção, à garantia e à dignidade da criança e do adolescente. Tá ok? A letra D diz o seguinte: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Olha só, até recursos públicos, esse grupo tem todo o direito e primazia, tá certo? Então, o governo federal, estadual, municipal precisa olhar para essa classe com um olhar de muito carinho, porque é o direito que lhes é garantido em lei, tá certo? Então, artigo 5º, papai e mamãe nos diz o seguinte: em nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Observe, vamos pontilhar direitinho aqui. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Não pode negligenciar o atendimento a ele. Discriminação. Não pode discriminar, olhar para uma criança e para adolescente, impor-lhes uma discriminação. Isso não pode, em hipótese alguma. Exploração. Não pode explorar. Vamos ver aqui na questão do trabalho forçado. A criança não tem aquele tempo dela estudar, dela brincar, de se divertir. Os pais estão levando a criança para o trabalho e a criança não tem sequer oportunidade de estudar. Isso não pode, tá? Violência, espancar a criança, crueldade e opressão. Então, quem fizer isso será punido na forma da lei qualquer atentado, por duas razões: por omissão, tá? Por ação e por omissão. Então, se a pessoa faz isso, pratica uma ação contra essa criança, ela vai ser punida. E se ela vê alguém fazendo isso e não toma providência, ela está se omitindo a socorrer uma criança, adolescente, o que também será punido, tá? Então é punido no caso da ação e no caso da omissão também, se negar em ajudar uma criança. Então, o artigo 6º diz o seguinte: na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Eles estão em desenvolvimento. Então, esta lei vem garantindo para essa criança essa total proteção em todos os aspectos. Então, você está vendo aí, papai e mamãe, a importância que tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na proteção dos seus filhos, tá certo? Então, você não pode omitir os direitos que lhes é inerente, que é cabível, tá certo? Então, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu like aí se você gostou, se inscreva no canal aí, aperta o sininho aí das notificações e nos ajude a compartilhar e mais além com este canal tão maravilhoso, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.